Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. Olha, o nosso papo de hoje, ele é muito especial, que nós vamos entender se de fato é uma boa oportunidade, um bom momento de nós aproveitarmos os títulos indexados à inflação ou atrelados à inflação. E se é verdade, qual que seria a melhor alternativa dentre das várias alternativas de títulos, né, com essa característica que nós temos no mercado. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo! E aí, meus amigos, quais desses títulos que levam vantagem hoje quando a gente fala aí do mundo dos investimentos? Será que é o momento, a oportunidade de aproveitarmos as taxas que os títulos públicos pagam hoje? Então a gente vai falar um pouquinho mais como que a gente vai compor a sua carteira de investimento, né, nessa parte, quando a gente fala aí da parte indexada à inflação. Mas antes, vamos voltar um pouquinho, a gente tem uma aula que eu vou deixar o link disponível, para que você possa lá assistir a aula de como que a gente compõe, tá, essa carteira de investimento, mas eu quero repassar com vocês rapidamente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente vai ter aqui, né, a nossa reserva de emergência. Então essa reserva de emergência vai ser a primeira parte, o primeiro dever de casa que nós temos que fazer. Então a reserva de emergência é aquele valor com alta liquidez, com segurança que você vai ter ali, que vai te proteger e que vai permitir, né, que os objetivos de curto prazo sejam cobertos por aquela reserva, tá bom? Então esse é o primeiro passo, que é a nossa reserva. Então vem aqui, pessoal, a nossa carteira de investimentos, ela vai ser composta de algumas classes de investimentos. Eu vou lembrar para você, tá bom, que os percentuais não são esses. Mas vamos lá, pessoal, quais são as classes que vão compor a nossa carteira de investimento? Primeiro, a renda fixa pós-fixada. Essa é uma das classes que nós vamos ter dentro da nossa carteira. Além disso, a gente também vai ter a nossa renda fixa pré-fixada. Tá bom? Então, lembrando, pessoal, que a taxa fixa pré-fixada é aquela taxa que a gente sabe quanto que nós vamos ganhar desde o momento que a gente faz a aplicação. Por exemplo, 14% ao ano. Tá? Os rendimentos que tem a remuneração pós-fixada são aqueles que vão normalmente acompanhar o CDI. Costuma ser um percentual do CDI. O CDI é a taxa que vai acompanhar a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para essa terceira classe aqui, também renda fixa, que nós vamos chamar aqui de indexado ou indexada à inflação. O que é isso, pessoal? A remuneração desses títulos, o que eles vão pagar? Eles vão pagar inflação, ou seja, que é IPCA, mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, 7% ao ano. Então percebam que, tá, enquanto aqui o meu investimento está acompanhando a taxa básica de juros, aqui nós temos uma taxa pré-fixada, ou seja, eu sei quanto eu vou ganhar, né, daqui até o momento do vencimento, e eu também tenho uma terceira classe aqui, indexada à inflação, que vai pagar IPCA mais uma taxa aqui pré-fixada. Pessoal, presta muita atenção, eu vou até colocar de cor diferente, tá? Por quê? Porque essas duas classes de investimentos aqui, embora sejam, né, renda fixa, elas têm um comportamento mais ou menos assim, tá? Diferente da taxa pós-fixada, que normalmente ela vai subir dessa forma. Então perceba que aqui eu quase não tenho risco, percebe? Quase não tem oscilação. Aqui a gente vai aumentar a nossa oscilação de mercado, tanto no pré-fixado como no indexado à inflação. Mas agora eu vou contar o segredo para vocês, tá? Aqui eu vou colocar uma estrela, porque na minha opinião é um dos melhores investimentos que existem hoje, tá? Que são os títulos indexados à inflação, e que nós podemos inclusive usar os títulos públicos, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar agora nessa segunda parte aqui. Vem comigo. Então, agora nós sabemos dessas três classes de investimento, todos eles em renda fixa. Agora você pode estar se perguntando, mas qual o percentual da minha carteira que eu vou colocar em cada uma dessas classes? Então, vem comigo aqui, ó. 100% da sua carteira
ela está alocada aqui nessa pizza, tá bom? Um percentual disso vai estar aqui no pós-fixado, um percentual aqui, um percentual no pré-fixado e um percentual no tesouro, aqui, aliás, nos títulos indexados à inflação. Tá? Aí é que a gente vai ter também renda variável com um determinado percentual, podemos ter aqui investimentos no exterior com outro percentual. Então percebam, meus amigos, que a mágica de uma carteira de investimento é nós termos definidos os percentuais para cada classe de ativo, tá? Dessa forma, eu vou colocar minha carteira para balançar um pouco mais, com uma expectativa de retorno maior, ou eu vou colocar minha carteira para balançar menos, com uma expectativa de retorno um pouco inferior. Vai depender do perfil de investimento de cada pessoa, tá bom? Mas o que nós temos que entender é que a gente precisa ter um percentual em cada uma dessas classes aqui. Quanto mais conservador for você, uma parcela maior de pós-fixado nós vamos ter. Quanto mais moderado ou agressivo, ou tiver um prazo, um horizonte de investimento mais longo, a gente pode diminuir um pouco do pós-fixado e aumentar um pouco essas duas classes de ativo. Deixa eu te falar por que é que eu coloquei, pessoal, essa estrela aqui e estou citando como um dos principais investimentos. Se a gente pegar de 2020, aliás, desculpa, se nós pegarmos de 2000 até 2024, os títulos indexados à inflação, que a gente vai ver lá um indicador chamado IMAB ou IMAB5, é o índice que teve a melhor remuneração de todas as classes de ativos. Então perceba que no médio e longo prazo, essa classe de investimento ela vai de fato ser muito boa. Ela vai entregar um risco-retorno para a sua carteira muito interessante. Então é importante que você tenha um percentual definido, é 20%, é 10, é 30, é 40. Isso a gente vai definir quando a gente entende o seu perfil de investidor, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um percentual definido, a gente vai começar a montar e escolher quais os ativos que vão compor a nossa parte, que é a nossa classe de renda fixa indexada à inflação. O que a gente quer mostrar agora, o que a gente quer entender agora é: será que vale a pena colocar título público e aproveitar as taxas que nós temos hoje? Ou é melhor a gente buscar algumas alternativas em títulos privados? Vem comigo que eu vou te mostrar sobre isso agora. Título público indexado à inflação ou título privado também indexado à inflação. Qual seria a melhor alternativa de investimento para você? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso um pouco, pessoal. Olha, se a gente olhar lá hoje, tá? Quando a gente está gravando esse vídeo aqui em abril de 2025, a gente vai perceber que o Tesouro IPCA+, 2029, ele está pagando para nós, né, o equivalente à inflação, que é dessa forma que a gente vai ler, tá, com resgate lá em 2029, mais uma taxa pré-fixada de 7,67, tá? Primeiro eu quero te adiantar o seguinte, que essas taxas que a gente vive de um ano para cá, de 8 meses para cá, são taxas bem atrativas, tá bom? Se eu quero comparar com você, pessoal, também um título privado, né, que, por exemplo, paga lá IPCA, também com resgate para 2029, para fazer justiça aqui a nossa comparação, só que ele paga 1% a mais ao ano do que esse nosso título público, tá? Agora, por que eu vou te indicar, pessoal, esse título aqui? Por duas razões. Primeiro, o nosso risco de crédito aqui, ele é menor, tá? No título privado, nosso risco de crédito aqui, ele é menor. E o risco de crédito de cá, maior. O que seria o risco de crédito? É o risco do emissor do título, ou seja, aquela pessoa, aquela empresa ou o governo que está me devendo. O risco de crédito se refere à capacidade ou à incapacidade daquele emissor me pagar no tempo devido, tá? Então a gente fala, pessoal, que os títulos públicos são os títulos que têm menor risco de crédito, quase não existe. Até porque o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro para nos pagar, se for o caso. Então, nesse quesito risco de crédito, a gente perde. A gente ganha aqui no título público. Agora, a maior riqueza está aqui. Para o que você está fazendo, para aí e preste atenção aqui. Tem uma coisa, pessoal, no mercado chamado marcação a mercado, tá? Preste atenção que é complexo. Eu vou resumir para você aqui, de forma simples que você possa entender, mas eu preciso da sua atenção, tá?
O que é isso, pessoal? O que é a marcação em mercado? Eu contrato um título, vamos imaginar com uma taxa de 10% ao ano. E eu vou resgatar esse título na frente. Muitos dos títulos privados, esse resgate só vai acontecer, esse vencimento, o resgate do vencimento só vai acontecer aqui lá na frente no vencimento, tá? Então, se eu contrato, por exemplo, um título privado esse aqui para vencer em 2029, normalmente a gente só vai resgatar ele lá em 2029 com esse ganho. A gente ganhou inflação mais 8,7, tá? Agora, vamos imaginar, pessoal, que essa taxa aqui tem uma coisa chamada marcação ao mercado, ou seja, todo dia esse título é marcado. Todo dia ele é marcado, embora esse aqui eu só consiga reaver aqui no vencimento. Só que o título público que é marcado também todos os dias, a gente tem a possibilidade de resgatar antecipadamente. Embora o meu vencimento desse aqui seja lá em maio de 29, eu posso resgatar ele quando eu bem quiser, tá? Aí, pessoal, eu contratei numa taxa de 7,67. O que é isso? O que está me dizendo? Que se eu levar o meu título até o vencimento, ou seja, maio de 29, eu vou receber IPCA, inflação daquele período, mais 7,67 ao ano. Agora, se eu quiser, e eu posso fazer isso, se eu quiser resgatar antes, tá? Só que se essa taxa aqui, né, esse nosso exemplo aqui de 10%, se ele for para 12%, não vale a pena do ponto de vista financeiro eu resgatar antes. Por quê? Porque eu estou deixando dinheiro na mesa, estou deixando de ganhar dinheiro, estou perdendo dinheiro em alguns casos. Tá? Agora, se essa taxa de juros que a gente contratou, tá, ela tiver aqui, por exemplo, 8%, tá? O meu ganho neste momento, por exemplo, aqui no meio dessa caminhada aqui, o meu ganho foi maior do que o valor contratado. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente está vivendo um momento onde a taxa, esse prêmio que o Tesouro está pagando é um prêmio alto, ou seja, 7,67. Se eu contrato o título hoje para vencer lá em 2029, e daqui a um ano, por exemplo, esse valor de 7,67 foi para 10, opa, tá ruim na fita para mim, então não vou resgatar. Tá? Agora, se essa taxa que eu paguei 7,67 tiver 3,5, o meu ganho foi muito bom. Então, eu posso, inclusive, daqui a um ano fazer o resgate. Então, você consegue perceber essa marcação ao mercado, que ela nos favorece quando a taxa de juro cai em relação à taxa que eu contratei. Se esse movimento de queda de juro cai, eu posso fazer o resgate antecipado, tá? E ganhar mais do que a taxa contratada. Agora, se essa taxa tiver subido, aí não é vantajoso que eu faça um resgate, tá? Então, por isso que é ideal eu contratar um título que eu tenha consciência de que eu posso levá-lo pelo menos até o vencimento. Detalhe, a taxa de juro atual, ela está alta. O governo, o Banco Central, as empresas, todo mundo trabalha para que essa taxa de juro possa se acomodar um pouco mais embaixo. Então, se isso acontecer, a gente pode fazer o resgate antecipado. Tá bom? Meus amigos, neste canal a gente fala sobre crescimento patrimonial, como construir riqueza, quais são as melhores alternativas de investimento para você, para que você possa chegar mais rapidamente aos seus objetivos. Se esse conteúdo faz sentido, peço que você curta, siga aqui, né, o nosso trabalho, já compartilhe com amigos, familiares, pessoas que você gosta e que de fato precisam ter esse tipo de conteúdo em casa, tá bom? Então, quero te agradecer, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!